Se você não dominar suas emoções, nunca vai vencer. Isso não é motivação vazia, é estratégia antiga e testada. Há uma guerra silenciosa dentro de você. Não é contra os outros, é contra as reações automáticas que drenam sua energia, desviam seu foco e transformam talento em promessa não cumprida. Se quiser conquistar algo, paz, produtividade, uma carreira consistente, relacionamentos estáveis, precisa começar pelo local mais elementar, sua própria mente. Imagine um barco à deriva. Você tem vela, leme e rumo, mas o vento intenso das emoções vira a vela às vezes. Outras vezes você deixa que pequenas ondas, a raiva de um comentário, a ansiedade por um like, o medo de falhar, ditem o curso. O estoicismo, mais do que um conjunto de pensamentos frios, é uma oficina prática para aprender a segurar o leme quando o mar se agita. São ferramentas para transformar o barco em algo que responde a você, não às tempestades. O problema é claro. Você sabe o que precisa fazer. Sabe qual projeto empurrar, qual conversa ter, qual hábito ganhar. Mas na hora decisiva, algo invisível aperta o botão de autossabotagem. Impulsos que te fazem falar antes de pensar, buscar aprovação externa, perder horas em discussões improdutivas. Enquanto isso acontece, seu tempo, o recurso mais valioso, escapa. E talento sem domínio emocional vira frustração. Esse é o diagnóstico. Suas emoções reativas estão te roubando resultados consistentes. A solução é prática e testada. Não é mágica, é treino. Você não vai virar um estoico perfeito da noite para o dia, mas pode aprender 8 práticas que agem como blindagem mental. Elas não eliminam sentimentos, te dão espaço para escolher a resposta. Antes de seguir, deixa um like se já sentiu sua própria emoção te sabotar. Comente qual situação mais tira sua paz. Trânsito, redes sociais, críticas no trabalho. Vou acompanhar o que mais aparece. Prática 1. Desapegar do reconhecimento. O que é? Desapegar do reconhecimento é aprender a validar seu esforço de dentro para fora. É reduzir a dependência do aplauso externo para manter seu foco e sua perseverança. Em vez de correr atrás de likes, elogios ou títulos, você constrói raízes internas que sustentam o trabalho quando ninguém está olhando. Por que funciona? Marco Aurélio escrevia suas observações para si mesmo, como um treinador que se lembra do que é importante. Ele praticava um diário moral para não depender do aplauso público. Quando sua motivação vem de fora, ela é frágil, desaparece com a crítica, muda com a opinião alheia. Enraizar a própria motivação cria resistência. Psicologicamente, isso reduz a volatilidade do humor e aumenta a consistência de comportamento. Metáfora. Pense no bambu japonês. Ele leva anos a crescer. Suas raízes se espalham antes que qualquer broto apareça. Você não vê o que sustenta a planta. No entanto, quando a tempestade vem, o bambu não se parte, dobra e volta. Raízes internas te tornam flexível e resistente. Elas não pedem palmas para existir. 3 exemplos cotidianos. Trabalho. Você posta um relatório que levou dias para ficar pronto. Receber um elogio é ótimo, mas se a sua energia depende disso, qualquer crítica te derruba. Enraize o valor no processo. O relatório foi bem porque você seguiu um método que honra o seu padrão. Relacionamentos. Buscar constantemente confirmação do parceiro ou da parceira cria ansiedade e afeta a liberdade de ambos. Validar pequenas vitórias internas, como ter mantido a calma na conversa difícil, dá autonomia emocional. Redes sociais. Curtidas são um termômetro externo. Medir progresso pela popularidade impede planejamento consistente. Aprenda a registrar indicadores internos, horas focadas, tarefas concluídas, aprendizado acumulado. Exercícios práticos. Exercício A. Inventário de raízes. 5 a 10 minutos. Feche os olhos. Liste mentalmente 3 motivos pelos quais você faz o que faz, que não envolvam aprovação externa. Curiosidade, desafio, desejo de aprender, responsabilidade. Escreva-os no celular como lembrete diário. Volte a ele sempre que buscar validação externa. Exercício B. O jantar sem público. 3 dias. Escolha uma tarefa que você normalmente compartilha nas redes.
Durante 3 dias, faça-a sem postar nem comentar. Observe como muda a sua motivação. Registre uma linha no diário. Hoje trabalhei sem mostrar. Energia? Isso treina o músculo do desapego. Pergunta para reflexão. Qual foi a última vez que você deixou de iniciar algo porque não teria reconhecimento imediato? O que seria diferente se você construísse raízes internas para esse projeto? Rituais diários semanais. Ritual diário. Escreva ao final do dia uma linha que descreva o que você fez bem, não o que foi elogiado, mas o que foi fiel ao seu processo. Ritual semanal. Reveja 3 ações da semana que você realizou sem esperar retorno imediato. Reforce a ideia de que consistência é a medida real do progresso. Pequena história ilustrativa. Havia um jovem artesão que trabalhava sem mostrar seu ofício. Um vizinho falava constantemente sobre como queria ser visto. O artesão, porém, voltou-se ao ofício com disciplina. Às portas da vila, sua peça passou a falar por si. O vizinho buscava visibilidade, o artesão, mestre interno. Quem durou mais no tempo foi quem cultivou raízes. Interlóquio sensorial. Sinta o cheiro do café num início de manhã silencioso, quando ainda não houve comentários, notificações ou exigências. Este instante é fundacional, está limpo. Use-o para regar suas raízes internas antes da tempestade. Prática 2. Calar estrategicamente. O que é? Calar estrategicamente não é covardia. É escolher quando suas palavras são parte da solução e quando amplificam o problema. É usar o silêncio como ferramenta de controle e clareza, economizando energia e protegendo seus recursos cognitivos. Por que funciona? Fábio Máximo, general romano, ganhou batalhas não apenas pela força, mas por saber quando falar e quando esperar. O silêncio cria margem para observar, para entender o movimento do outro, para evitar respostas precipitais. Em termos práticos, evitar palavras avulsas reduz conflitos desnecessários e evita criar narrativas que você terá de consertar depois. Metáfora. Imagine uma trilha na floresta. Há momentos para acelerar e correr, e momentos para parar, ouvir o vento, mapear os passos à frente. Falar sem pensar é como correr sem mapa. Você pode cair. O silêncio é a pausa que permite avistar o próximo trecho. Quem fala menos, muitas vezes vê mais. 3 exemplos cotidianos. 1. Reuniões. Intervir a todo momento para aparecer rouba sua capacidade de ouvir informações essenciais. Ao calar, você ganha contexto para fazer uma intervenção precisa e memorável. 2. Discussões amorosas. Responder na emoção deixa marcas. Escolher não interromper, respirar e responder depois evita palavras que ferem. 3. Redes sociais. Responder a provocações online aumenta o ruído e consome energia que poderia ser direcionada a trabalho produtivo. O silêncio público reduz atrito. Exercícios práticos. Exercício A. A regra dos 5 segundos, 30 mais 2 minutos. Antes de responder a uma mensagem provocativa ou a um comentário inflamado, dê 5 segundos. Respire. Leia novamente. Pergunte-se: isso precisa ser dito agora? Isso contribui para algo maior? Muitas reações mudam nesse intervalo. Exercício B. O retiro de 3 respostas. 1 semana. Na semana, escolha não responder imediatamente a qualquer crítica. Espere até formular 3 versões da resposta. Se as 3 forem diferentes, há espaço para refinar. Publicações e e-mails importantes podem esperar essa checagem. Pergunta para reflexão. Quando o silêncio te fez bem? E quando sua palavra no momento certo mudou o curso de algo? Como você pode usar essa medida para economizar energia hoje? Rituais diários/semanais. Ritual diário. Antes de dormir, anote uma conversa do dia em que calar teria sido melhor. Reflita sobre sinais que anunciam o impulso de falar apressado. Ritual semanal. Reserve 1 hora num domingo para revisar mensagens importantes que você respondeu no calor do momento. Aprenda com as preferências reativas. Pequena história ilustrativa. Num café, 2 pessoas discutiam sobre quem seria promovido. Um terceiro, que ouvia, permaneceu calado. No momento certo, fez uma pergunta que redirecionou o foco da disputa para resultados mensuráveis. O silêncio permitiu observar. A pergunta, comedido, mudou tudo. Interlúdio sensorial. Ouça a chuva fina batendo no vidro. Quando chove assim, o som é constante, mas não agressivo.
convida a atenção. Use essa imagem. O silêncio é como chuva fina, que lava sem alarde. Prática 3. Proteger a atenção. O que é? Proteger a atenção é transformar sua atenção em um ativo protegido. É criar barreiras contra os ladrões de atenção. Notificações, discussões inúteis, consumo passivo de conteúdo. Atenção é o combustível da ação. Sem ela, ideias e planos não saem do papel. Por que funciona? Epicteto lembrava que muita coisa está fora do nosso controle, mas dirigir nossa atenção é um poder que temos. Quando você protege onde foca, maximiza o resultado de cada hora trabalhada. Em mundo de distrações projetadas para capturar seu olhar, disciplina atencional é estratégia de sobrevivência produtiva. Metáfora. Imagine que sua atenção é um raio de luz através de uma lente. Se você deixa a lente cheia de sujeira, interruptores, apps, notificações, a luz se dispersa. Limpe a lente, direcione o feixe e mesmo uma fonte pequena ilumina a sala inteira. 3 exemplos cotidianos. 1. Trabalho remoto. Trabalhar com múltiplas abas, telefone ao lado e notificações ativas torna seu dia de trabalho improdutivo. A atenção fragmentada produz superfície em vez de profundidade. 2. Relacionamentos. Estar fisicamente presente, mas mentalmente distraído pelo celular, cria um casamento de presentes e ausências. Proteja a atenção em conversas importantes. Desligue som e olhe nos olhos. 3. Trânsito. O hábito de checar o telefone no farol não é só arriscado. É um hábito que treina sua mente para a atenção fragmentada em situações que exigem presença. Exercícios práticos. Exercício A. A janela de foco, 25-50 minutos. Escolha uma tarefa e comprometa-se com 25 ou 50 minutos ininterruptos. Técnica Pomodoro adaptada. Coloque o telefone em modo avião ou em outra sala. Anote todas as interrupções que acontecerem mentalmente e revisite-as após a janela. Esse treino aumenta sua tolerância à profundidade. Exercício B. O mapa de distrações, 15 minutos. Liste as 3 fontes que mais roubam sua atenção durante uma semana. Para cada uma, planeje uma defesa. Se são notificações, desligue. Se são pessoas, defina horários. Se é ansiedade, escreva antes de trabalhar. Exercício C. Ritual de transição, 1 minuto. Antes de iniciar uma tarefa importante, feche os olhos 1 minuto, respire e escreva a intenção. Eu vou dedicar 45 minutos sem interrupção para X. Esse pequeno ritual prepara sua mente como um velcro para segurar a atenção. Pergunta para a reflexão. O que você começou e nunca terminou por falta de atenção? Que defesa simples poderia ter evitado isso? Rituais diários semanais. Ritual diário. Reserve 2 janelas de 50 minutos focados por dia, sem notificações, para trabalhar nas prioridades. Ritual semanal. Avalie quanto tempo foi gasto em interrupções e renegocie limites com pessoas e aplicativos. Pequena história ilustrativa. Um programador notou que a cada notificação, suas tarefas reiniciavam. Decidiu bloquear o celular durante blocos de trabalho. Em semanas, sua entrega dobrou. Não por sorte, mas porque protegendo sua atenção, transformou o esforço em resultado. Interlúdio sensorial. Sinta a textura do volante sobre as mãos num dia claro. A atenção no dirigir é natural. Estenda essa disciplina, esse cuidado, às tarefas importantes da sua vida. O volante é a sua mente, segura e firme. Prática 4. Construir um refúgio mental. Início. O que é? Construir um refúgio mental é estabelecer um espaço interior não negociável, um conjunto de princípios e imagens que você usa como abrigo diante de críticas, caos ou pressões externas. É um código pessoal que filtra o que você deixa entrar. Por que funciona? Sêneca aconselhava a manter separada a própria serenidade. Ter um refúgio evita que ventos externos destruam a clareza interna. Psicologicamente, um refúgio oferece um ponto de restauração. Você não precisa reagir imediatamente, tem um lugar para recompor. Metáfora. Pense numa cabana no alto de uma montanha. O caminho até lá é árduo, mas dentro dela há um calor controlado, suprimentos e um mapa. Você sempre pode voltar para organizar o que foi. O refúgio mental é essa cabana. Não é fuga permanente, é reabastecimento estratégico. Exemplos cotidianos, detalhados.
1. Críticas no trabalho. Quando alguém minimiza seu esforço em público, seu refúgio mental permite ouvir sem aceitar a narrativa alheia. Você anota a crítica, avalia com critérios objetivos no seu espaço interno e só então decide agir. Como aplicar? Tenha 3 critérios que julgam as críticas. 1. Fonte confiável. 2. Tem dados exemplos. 3. É recorrente ou pontual. Se responde não para a maioria, arquive para revisão futura, não para reação imediata. 2. Comentários nas redes. Há quem viva reagindo a cada ataque. Seu refúgio mental é um filtro que pergunta: isso é importante para meus objetivos ou é ruído? A resposta orienta se você responde, ignora ou aprende. Como aplicar? Crie uma regra. Só responda a críticas que contêm proposta de solução ou que venham de pessoas com impacto real sobre seu trabalho. 3. Pressões pessoais. Família, prazos e expectativas podem pressionar. O refúgio é um comércio entre o interno e o externo. Você se permite sentir, mas decide o que vai ocupar espaço. Isso protege seu foco e mantém relacionamentos mais saudáveis. Como aplicar? Estabeleça um ritual de recuperação de 10 minutos após uma interação tensa. Respire, anote o que foi dito e responda depois de avaliar com calma. Exercícios práticos. Variação para profundidade. Exercício A. O código dos 3 portões. 10 a 15 minutos. Escreva 3 regras que determinam o que pode entrar no seu cérebro sem revisão. Exemplos. Comentários só entram se vierem acompanhados de exemplo. Pedidos urgentes precisam de contexto. Qualquer proposta significativa exige 24 horas de avaliação. Essas regras são portões. Exercício B. A cabana mental. 5 minutos. Imagine sua cabana. Cor, cheiro, som. Escreva um bilhete que colocaria na porta para quem bate. Aqui se reavalia com calma. Quando se sentir atacado, feche os olhos e visualize a cabana 3 vezes. Volte com um plano. Pergunta para reflexão. Quais fronteiras você ainda não estabeleceu e que permitiriam que você trabalhasse sem ser driblado pelas demandas externas? Rituais diários semanais. Ritual diário. Ao final do dia, escreva uma linha sobre uma situação que foi filtrada pelo seu refúgio e o que mudou por causa disso. Ritual semanal. Reveja seu código dos 3 portões e ajuste conforme o que funcionou. Pequena história ilustrativa. Um gerente recebeu uma crítica pública que quase o tirou do prumo. Voltou para seu refúgio mental, leu seu código, respirou e respondeu com fatos. A calma venceu o espetáculo. O foco dele manteve a equipe em andamento. Pausa reflexiva e construção de terreno. Você já tem as primeiras ferramentas: enraizar sua motivação, usar o silêncio como arma, proteger onde coloca sua atenção e começar a montar um refúgio mental. Cada uma dessas práticas, isoladamente, traz resultado. Juntas, começam a formar uma blindagem, não porque você não sente, mas porque passa a escolher como responder. Agora, antes de prosseguir para as práticas que neutralizam irritações e que ensinam a pensar sobre pressão, pare um momento. Feche os olhos. Imagine seu leme nas mãos. Onde tem escorregado? Em que momento você deixou que o vento das emoções mudasse sua rota? Identifique um episódio recente. Talvez uma reunião em que perdeu a calma. Talvez um comentário nas redes que tomou seu pensamento por horas. Talvez uma decisão procrastinada porque queria a aprovação. Respire fundo. Anote em 2 linhas. 1. O gatilho. 2. Qual das 4 práticas acima poderia ter mudado o resultado? Esse pequeno mapa já é a ação. Em seguida, escolha apenas um dos exercícios propostos nas práticas 1 a 3 e faça agora. Pode ser o inventário de raízes, a regra dos 5 segundos ou a janela de foco de 25 minutos. Fazer é o caminho. Treino, não promessa. A trilha adiante exige mais precisão. Neutralizar irritações, pensar sob pressão e falar menos sobre planos são passos que transformam a blindagem em estratégia operacional. Quando você souber reduzir o impacto de gatilhos, agir com serenidade sob tensão e proteger suas ideias até estarem prontas, o jogo muda. Mas para chegar lá, cada prática precisa de tempo e repetição. Ninguém vence correndo sem treinar os músculos certos. Enquanto você coloca em prática o primeiro exercício escolhido, imagine o bambu flexionando na chuva. Ele não enfrenta a tempestade gritando, ele dobra e permanece.
Dominar emoções não é endurecer, é aprender a ser maleável onde convém e firme onde é necessário. A vela pode ficar menor ou ser ajustada. O leme, firme. Você está no comando. E o próximo passo é aprender a neutralizar aquilo que mais te irrita, os gatilhos que te tiram do seu plano. Antes de seguir, respire, escreva, execute o exercício. Você já começou a virar a maré. Prática 5. Neutralizar o que te irrita. O que é? Neutralizar irritações é aprender a enxergar os gatilhos antes que eles te puxem para uma reação automática. Não se trata de fingir que nada te incomoda, mas de criar um espaço entre o estímulo e sua resposta. Esse espaço te devolve escolha. Você pode reagir com impulso ou responder com intenção. Por que funciona? Epicteto apontava que a maior liberdade está em nossa resposta. Quando você admite que certos eventos são gatilhos previsíveis, tráfego, críticas, atrasos, comentários ácidos, pode desenhar uma estratégia para lidar com eles. A ciência do comportamento mostra que um pequeno atrito entre estímulo e resposta, um respirinho, um passo para trás, uma pergunta, diminui fortemente a chance de explosão emocional. A neutralização transforma a energia reativa em energia útil. Metáfora. Imagine uma panela de pressão. Sem válvula de escape, o que sobe explode. A neutralização é a válvula. Pequenas aberturas, 5 segundos de respiração, um pensamento alternativo, uma pergunta interna, permitem que a pressão se dissipe sem danos. Você não apaga o fogo, simplesmente regula a pressão. 3 exemplos cotidianos. 1. No trânsito. Alguém corta sua vaga. O impulso é buzinar, ofender, gesticular. A estratégia de neutralização, conte mentalmente até 10. Afirme, não vale a pena, ou escolha transformar a frustração em foco na playlist que te acalma. Antigo hábito de reagir perde força quando substituído por um passo intencional. 2. No WhatsApp de trabalho. Uma mensagem ríspida do chefe chega às 22 horas. Em vez de responder no calor, você arquiva a mensagem, escreve uma resposta provisória em rascunho e só envia depois de revisar pela manhã. Muitas crises evaporam nesse tempo de espera. 3. Em casa. Uma observação crítica do parceiro ativa inseguranças antigas. Em vez de rebater, você respira, busca um local neutro e pergunta: posso entender melhor o que você quis dizer? A neutralização cria diálogo em vez de confronto. Exercícios práticos. Exercício A. O intervalo dos 3 respirares, 30 segundos. Quando sentir a raiva subir, respire profundamente 3 vezes. Na terceira respiração, imagine o gatilho como uma folha levando pela água. Observe, deixe passar, responda. Treine sempre que a reação não for necessária. Exercício B. A pergunta neutra. 2 minutos. Formule uma pergunta que interrompa a narrativa emocional. O que eu realmente perdi com isso em escala de 1 a 10? Normalmente a resposta revela que o prejuízo percebido é menor do que parece. Exercício C. Associação de segredo. 5 minutos. Escolha um gesto discreto, tocar o polegar e o indicador ou pressionar levemente a palma, que você fará quando sentir a irritação. Reforce essa associação por 1 semana. Gesto mais 3 respirações. O gesto vira gatilho de calmaria. Perguntas para reflexão. Quais são seus gatilhos mais previsíveis? Que pequenas ações você poderia inserir imediatamente para abrir a válvula antes que a panela exploda? Rituais diários semanais. Ritual diário. No fim do dia, liste as 3 ocasiões em que você quase perdeu a compostura. Anote o gatilho, a resposta que teve e uma alternativa que poderia usar da próxima vez. Ritual semanal. Escolha um gatilho para treinar a neutralização intensamente por 7 dias. Exemplo, comentários de colegas. Documente o progresso. Pequena história ilustrativa. Um gerente de projeto sempre explodia quando prazos mudavam. Ele criou um hábito simples. Ao receber notícias de atraso, aguardava 50 passos até responder. Caminhava pelo corredor, respirava e só voltava quando podia falar com clareza. Às vezes ninguém percebia que saiu. Outras vezes a simples ausência acalmava a situação. O time ganhou estabilidade porque o líder deixou de incendiar conflitos. Interlúdio sensorial. Sente a chuva miúda batendo no para-brisa. Ela não tem pressa. Cada gota é pequena, mas juntas deixam tudo mais limpo.
Neutralizar irritações é aceitar o pingo como pingo, não como tempestade. Prática 6. Pensar sob pressão, agir em paz. O que é? Pensar sob pressão é treinar seu cérebro para manter clareza quando as circunstâncias apertam. Agir em paz é a consequência. Sua ação sai mais eficaz, menos carregada por impulsos. A meta é transformar estados de crise em rotinas mentalmente treinadas. Por que funciona? Marco Aurélio registrava no seu diário que o melhor modo de lidar com a adversidade é encará-la como exercício, um teste para a alma. A prática repetida de pensar sob pressão cria esquemas mentais prontos. Você ativa um checklist em vez de deixar o pânico dominar. Isso economiza energia cognitiva e evita decisões precipitadas. Metáfora. Pense num piloto que treina milhares de horas em simulador antes do primeiro voo em tempestade. Quando a situação real chega, o cérebro já passou por cenários semelhantes. O treinamento permite que o piloto siga o protocolo. A pressa, então, é substituída pela sequência aprendida. 3 exemplos cotidianos. 1. Em crise profissional. Um bug crítico em produção às 2 da manhã. Em vez de surtar, você tem um checklist com passos claros. 1. Isolar o impacto. 2. Avisar stakeholders. 3. Desligar funcionalidades não essenciais. 4. Encontrar a causa raiz. A ação é modular e calma. 2. Em discussão calorosa. Quando a voz sobe, você ativa o modo pergunta. 1. Pedir para pausar. 2. Repetir o que ouviu. 3. Propor uma solução temporária. Essa rotina reduz a escalada emocional. 3. Em imprevistos familiares. Uma notícia de saúde urgente exige presença. Um plano prévio com contatos, documentos e uma mala pronta remove decisões tomadas no calor, liberando energia para o que importa, cuidado e presença emocional. Exercícios práticos. Exercício A. Checklist de crise, 20 a 30 minutos. Cria um checklist para os tipos de crise que você enfrenta com mais frequência: trabalho, família, finanças. Redija passos claros e visíveis em um papel colado perto da sua mesa. Quando a crise vier, siga o checklist. Exercício B. Simulação de 5 minutos, uma vez por semana, 10 a 20 minutos. Simule mentalmente uma situação desconfortável, uma reunião difícil, um gerente crítico. Passe mentalmente pelos passos que você seguiria. Imagine as emoções e aplique a estratégia de respiração e perguntas. Repetir mentalmente condiciona a resposta. Exercício C. Diário de ação. 5 minutos por dia. Após qualquer momento de pressão, anote o que aconteceu, o que você fez bem, o que poderia melhorar na próxima vez. O diário transforma cada momento tenso em treino. Perguntas para reflexão. Que situação te faz perder o controle com mais frequência? Qual pequeno protocolo poderia transformar sua reação em ação deliberada? Rituais diários semanais. Ritual diário. Antes de começar o dia, reveja mentalmente um protocolo para uma potencial crise do dia. Essa revisão matinal ativa a prontidão. Ritual semanal. Escolha um cenário para simular com um colega ou amigo. Peça que ele apresente um problema e treine sua resposta controlada. Pequena história ilustrativa. Uma advogada passou por um episódio em que uma audiência saiu do previsto e foi atacada verbalmente pelo advogado adversário. Depois, ela construiu um roteiro mental. 3 frases de resposta. 2 perguntas para redirecionar e um objetivo claro para cada audiência. Nas sessões seguintes, sua postura mudou. Calma, precisa e muito mais eficaz. Interlúdio sensorial. Sinta o som do motor do carro enquanto você reduz a velocidade. O mundo não desaparece, ele muda ritmo. Pensar sob pressão é reduzir a marcha, não desligar o motor. Prática 7. Falar menos sobre planos. O que é? Falar menos sobre planos é proteger a ideia enquanto ela ainda é vulnerável. Anunciar projetos cedo vira moeda de distração. Você recebe opiniões, debates, expectativas e sua energia é consumida por explicar em vez de executar. Por que funciona? Sêneca alertava sobre o perigo de expor intenções antes de tê-las firmes. A linguagem gera realidade, mas também expectativa. Projetos se fortalecem no silêncio da prática.
Quando você expõe cada passo prematuramente, perde o ônus de criar sigilo produtivo, desgaste social e até sabotagem inconsciente. Metáfora. Pense em uma semente enterrada. Se você nega sua existência porque quer evitar comentários, ela ainda cresce. Se você expõe a semente e fica vigiando cada fio de solo, ela pode murchar por excesso de atenção. Deixe as raízes se formarem em silêncio. Depois, mostre a árvore. 3 exemplos cotidianos. 1. Lançamento de produto. Contar a todas as pessoas sobre a ideia antes do MVP cria uma lista infinita de opiniões que te desviam do essencial. Trabalhe em privado até ter algo que funcione. 2. Metas pessoais. Dizer "vou correr meia maratona para todo mundo" transforma a meta em expectativa coletiva. Mantenha para si até ter um progresso consistente. Depois, compartilhe conquistas e aprendizados. 3. Ideias no trabalho. Apresentar rascunhos ainda não testados pode gerar resistência e tornar a implementação mais difícil. Forme um pequeno círculo de confiança para feedback crítico e sincero. Exercícios práticos. Exercício A. O selo de silêncio. 7 dias. Comprometa-se por uma semana a falar apenas o estritamente necessário sobre seus projetos pessoais. Use um caderno para anotar pensamentos em vez de compartilhar. Observe quanto avanço você consegue com menos exposição. Exercício B. O cofre de feedback. 2 pessoas. Escolha uma pessoa de confiança para ser seu cofre de feedback. Compartilhe ideias somente com essa pessoa até ter um protótipo. Ela oferece críticas seletivas e protege sua energia. Exercício C. A regra dos 3 provas. 10 minutos. Antes de falar publicamente sobre um plano, responda: 1. Já testei essa ideia em pequena escala? 2. Tenho passos concretos para as próximas 4 semanas? 3. Entendo os riscos? Só fale se as 3 forem sim. Perguntas para reflexão. Quantas vezes suas iniciativas foram desviadas por comentários alheios? Qual seria o impacto de proteger uma ideia por um mês? Rituais diários semanais. Ritual diário. Escreva no seu caderno uma ideia que você não contou a ninguém. Trabalhe 15 minutos nela. Guarde a evidência do progresso. Ritual semanal. Reveja as ideias que você manteve em silêncio. Liste o que avançou sem exposição pública. Pequena história ilustrativa. Um empreendedor contava cada etapa do seu app nas redes. A cada feedback, ele mudava o rumo. Depois de meses sem lançamento, decidiu parar de falar e construir. Quando lançou, o produto estava inteiro e a recepção foi genuína. O silêncio permitiu consistência. Interlúdio sensorial. Sinta o ar frio de manhã, quando pouco foi dito. O mundo ainda está inteiro. Suas intenções podem respirar sem ruído. Guardar planos não é covardia, é estratégia. Prática 8. Ser racional com os desejos. O que é? Ser racional com desejos significa colocar suas vontades sob a lente da razão antes de cedê-las automaticamente. Desejos não são vilões, são informações. O problema aparece quando os desejos controlam você. O passo é sujeitá-los a uma verificação. Isso me serve agora? Ou isso me afasta do que importa? Por que funciona? O estoicismo trata desejos como partes do impulso humano a serem examinadas. Sêneca fala do valor de dominar o apetite antes que ele te possua. Quando você admite um desejo e o testa racionalmente, reduz o comportamento impulsivo e aumenta a qualidade das escolhas. Metáfora. Imagine um cachorro que late por cada estímulo. Treinar o cão é ensiná-lo a sentar antes de reagir. Seu desejo é o cachorro, a razão é o treinamento que faz as ações obedecerem ao dono. 3 exemplos cotidianos. 1. Compras por impulso. Ver um anúncio e comprar por imediatismo. A técnica. Esperar 48 horas. Se o desejo resistir, considere a compra com calma. 2. Comer emocional. A fome emocional bate e você ataca snacks. Antes de ceder, beba um copo d'água, conte até 10 e avalie se há necessidade real. 3. Relacionamentos. Desejar um retorno de afeto pode levar a comportamentos possessivos. Verifique, esse desejo nasce de carência ou de alinhamento com meus valores. A resposta guia a atitudes mais saudáveis. Exercícios práticos. Exercício A. A prova das 48 horas. 48H. Para compras ou decisões que não são urgentes, espere 48 horas. Use esse tempo para listar prós e contras objetivos. Muitas vontades passam. As decisões que permanecerem terão mais base. Exercício B.
O termômetro do prazer, 5 minutos. Ao sentir um desejo, classifique-o de 1 a 10 em urgência e impacto, curto e longo prazo. Se o impacto longo for negativo, bloqueie a ação por hoje e revise amanhã. Exercício C. O contrato com o futuro, 10 minutos. Escreva um pequeno contrato. Se eu quiser X, farei primeiro Y. Exemplo, se eu quiser comprar novo gadget, vou revisar meu orçamento e esperar 48 horas. Assine. O contrato externaliza a racionalidade. Perguntas para reflexão. Quais desejos te tiram mais do caminho? Que regra simples poderia reduzir seu impulso sem transformar prazer em culpa? Rituais diários ou semanais? Ritual diário. Ao sentir um impulso, registre rapidamente no caderno. Desejo, intensidade, alternativa posterior. Isso cria consciência. Ritual semanal. Reveja as vezes em que cedeu ao impulso. Que padrão aparece? Ajuste as regras. Pequena história ilustrativa. Uma pessoa que trabalhava como consultora sempre gastava em equipamentos novos, prometendo que aquilo resolveria sua produtividade. Ao adotar a regra das 48 horas, viu que muitos desejos sumiam. Quando realmente precisava, comprava de forma ponderada. O dinheiro economizado virou investimento em cursos que de fato alavancaram sua carreira. Interlúdio sensorial. Sinta o gosto do café ao final de uma manhã produtiva. O prazer existe e é legítimo. A razão não cancela o prazer. Ela permite que você usufrua com maior lucidez. Integração. O que muda quando você aplica tudo? A blindagem mental não é um item só, é um sistema. Cada prática que vimos até aqui é um tijolo. Separadamente elas já ajudam, juntas, elas mudam a arquitetura da sua mente. O que acontece quando você integra desapegar do reconhecimento, calar estrategicamente, proteger a atenção, construir um refúgio mental, neutralizar irritações, pensar sob pressão, falar menos sobre planos e racionalizar desejos? 1. Menos ruído, mais resistência. Você passa a ter menos distrações externas e menos tempestades internas. Energia que antes se perdia em reações passa a alimentar trabalho e relacionamentos. 2. Clareza em situações críticas. No calor da hora, há protocolos prontos. Você pensa, não simplesmente reage. 3. Tempo como aliado. Proteger a atenção e falar menos sobre planos preserva tempo e energia para execução, não para exposição. 4. Relações mais saudáveis. Menos drama, mais presença. Quem fala menos e age com consistência ganha credibilidade sem precisar de holofotes. 5. Autonomia emocional. Seus objetivos deixam de depender de validação externa. Você avalia progresso por métricas internas. O ganho central não é ser imbatível, é continuar. A vitória aqui é perseverar. Presença diária, repetição, disciplina. O estoicismo que propomos não retira a emoção da vida, ele a redireciona. É como treinar um músculo. No começo dói, depois dá força. Você não vira uma máquina, vira uma pessoa que escolhe. Aviso prático importante. Se suas emoções são muito intensas a ponto de comprometer sua rotina diária, por exemplo, depressão profunda, ansiedade incapacitante ou crises constantes, procure ajuda profissional. Este roteiro é de prática e filosofia, não substitui suporte clínico quando necessário. Exercício de integração, 30 a 45 minutos. Monte sua caixa de blindagem. Pegue um caderno e divida em 8 sessões, uma para cada prática. Em cada sessão, escreva um objetivo relacionado à prática. Registre um ritual diário / semana que você adotará. Liste 2 situações específicas em que usar a prática. Comprometa-se com um indicador simples. Exemplo, número de janelas de foco por dia. Dias sem postar um progresso. Número de respostas revistas antes de enviadas. Ao final, leia as 8 sessões em voz alta. Esse ato verbaliza o compromisso e torna-o mais real. Clímax, a virada possível. A diferença entre quem sonha e quem realiza é a capacidade de manter direção sob pressão e sem holofotes. Ferramentas nunca substituem consistência, mas tornam possível sustentar essa consistência. Se você aplicar as práticas, verá que o domínio emocional não é um destino místico, é uma habilidade treinada. Você não passará a ter menos problemas, o que muda é como os problemas te afetam. Onde antes havia surto e perda de controle, haverá avaliação e ação. A vela no barco pode ainda ser virada pelo vento, mas você ajusta o leme. E lembra, vencer aqui é sobreviver à prova do tempo, persistir, ajustar, repetir. Aplicação prática imediata, ritual do dia e desafio de 7 dias. Ritual do dia, 5 passos simples, faça hoje. 1. Desative as notificações, 2 minutos. Coloque o telefone no modo não perturbe por 2 janelas de foco, 50 minutos cada. 2. Respiração e intenção, 3 minutos. Sente-se, respire 6 ciclos lentos e escreva sua intenção do dia. Hoje vou focar em X, seja específico. 3. 2 prioridades, 5 minutos. Liste 2 tarefas que, se concluídas, tornam o dia vencedor. Coloque hora de início e fim. 4. Linha no diário moral, 2 minutos. Escreva uma linha sobre o que você não precisa de aprovação para fazer. 5. Uma ação sem exposição, 10 a 30 minutos. Execute uma tarefa que normalmente você compartilha nas redes e não poste sobre ela. Registre como se sentiu. Desafio de 7 dias. Roteiro prático. Dia 1.
Raízes internas. Missão: inventário de raízes. Pratique jantar sem público com uma tarefa. Dia 2. Silêncio estratégico. Missão: regra dos 5 segundos em conversas e mensagens. Dia 3. Atenção defendida. Missão: 2 janelas de foco sem notificações. Dia 4. Refúgio mental. Missão: escrever seu código dos 3 portões e usá-lo. Day 5. Neutralizar irritações. Missão: escolher um gatilho e aplicar o intervalo dos 3 respirares. Dia 6. Pensar sob pressão. Missão: criar um checklist de crise e simular por 10 minutos. Dia 7. Falar menos e testar desejos. Missão: aplicar a regra das 48 horas numa decisão e proteger um plano por uma semana. Cada dia, ao final, escreva 3 linhas de reflexão: o que funcionou, o que não funcionou e o próximo passo. Ao final da semana, reveja e ajuste seu caixa de blindagem. Modelo de diário moral. Cabeçalho: data, prioridade do dia, humor inicial, de 1 a 10. 1. Intenção do dia. Frase curta. 2. 2 tarefas essenciais. 3. Prática do dia. Qual das 8 fiz e como? 4. O que resistiu. Gatilhos, interruptores. 5. Ação que substituiu reação. O que fiz diferente. 6. Linha de conclusão. Algo que reconheço em mim sem depender de aplauso. Usar esse template por 30 dias cria um mapa claro do progresso. Não busque perfeição, busque consistência. Como manter o treino a longo prazo? 1. Micro-hábitos. Melhor que grandes mudanças esporádicas são pequenas práticas diárias. 1 minuto de intenção toda manhã vence horas de inspiração sem execução. 2. Feedback realista. Use métricas simples, número de janelas de foco, dias sem postar, respostas revisadas, para acompanhar ganhos. 3. Círculo de responsabilidade. Compartilhe seu desafio de 7 dias com uma pessoa que te cobre com honestidade construtiva, não para motivar com aplausos, mas para checar disciplina. 4. Recompensa com medida. Quando completar metas, celebre de forma que alimenta a consistência. Um livro novo, um dia de descanso. Evite recompensas que sabotem o progresso. 5. Revisão mensal. Uma vez por mês, reveja o diário moral e ajuste os rituais. Objeções comuns e como responder. Isso parece frio, eu não quero perder minhas emoções. Dominar emoções não é anular, é dar espaço para sentir sem ser governado. Você sentirá igual, só que com mais escolha. Eu não tenho tempo para tantos rituais. Os rituais propostos são curtos, muitos duram minutos. O ponto não é ocupar seu dia de técnicas, é proteger a atenção em momentos decisivos. E se eu falhar? Falhar faz parte do treino. A diferença é como você se trata depois. Use o diário para aprender, não para se punir. Mini histórias finais. Sínteses de aprendizagem. 1. O violinista e o ruído. Um músico praticava num apartamento e reclamava das vindas constantes de vizinhos. Ao invés de brigar, criou um protocolo. Avisou horários, isolou ruídos com tampões e focou prática em janelas silenciosas. Sua qualidade subiu. Ele aprendeu que negociar limites rende mais que confrontos. 2. A programadora e a notificação. Ela perdeu prazos por checar mensagens. Testou o modo avião durante blocos de 90 minutos. A entrega melhorou. Ela ganhou tranquilidade. A blindagem mental veio pelo hábito pequeno. 3. O professor e a provocação. Um aluno zombava de suas aulas. Em vez de punir, o professor aplicou a pergunta neutra. O que você quer que mude? O aluno teve de articular. A situação virou diálogo e não humilhação. Fecho, síntese e convite prático. Se você não dominar suas emoções, nunca vai vencer. Agora você tem ferramentas concretas. 8 práticas que, quando praticadas, transformam reatividade em escolha. A vitória aqui é discreta e insistente. Não é um show. É um acúmulo de dias bem vividos, decisões pensadas e silêncio produtivo. Comece hoje com o ritual de 5 passos. Escolha um exercício de cada prática para seu desafio de 7 dias. Use o diário moral como bússola. Lembre-se, nenhuma técnica substitui apoio profissional em casos de sofrimento grave. Se necessário, procure ajuda. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se para seguir a série prática e aceite o desafio de 7 dias. Comente "Eu aceito" se vai começar hoje. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Às vezes o maior favor é ajudar outra pessoa a segurar o leme.